Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui professor Juan Fernandes com mais uma aula de geografia. E nessa aula vamos falar sobre a urbanização brasileira, tá? Bom, aqui, né, um breve histórico para a gente falar um pouquinho sobre a urbanização brasileira, tá? A gente tem um processo de intensificação desse fenômeno a partir da década de 30, né, quando a gente tem o desenvolvimento de atividades industriais se desenvolvendo de maneira mais intensa no Brasil. Perfeito? É claro, os núcleos urbanos no Brasil não surgem no século XX, eles são bem anteriores a isso. Né? Então a gente vai ter ali nas áreas litorâneas do Brasil, no século XVI, núcleos urbanos surgindo por conta de atividades comerciais, de atividades portuárias. Tá? Então a gente está falando aqui de um processo de urbanização mais voltado dentro dessa pauta de urbanização a partir da industrialização. Tá? Por isso, intensificado a partir de 1930. A gente vai ter uma aceleração desse processo ocorrendo com a mecanização do campo. Não esqueçam de associar, tá, a urbanização brasileira ao processo de industrialização e também de mecanização do campo. A gente vai ter um processo acelerado, concentrado e sem planejamento. Mas, Juan, por que esse processo acelerado, concentrado e sem planejamento? Olha só, se a gente for pegar o caso, né, de urbanizações mais antigas, de países que começaram a ter um fluxo migratório campo em direção à cidade, fluxo esse chamado de êxodo rural, como o caso, por exemplo, inglês, a gente vai ter a Inglaterra, dentro do seu processo de industrialização, né, de expansão dos espaços urbanos, esse processo tendo início ali, né, dentro dessa lógica industrial, na segunda metade do século XVIII. Tá? Então a gente vai ter, dentro dessa perspectiva ali, a indústria com um volume muito menor de maquinários, ou seja, ela contemplava, é claro, que a partir, né, aquela indústria ali, ela vai ter maquinários, mas com uma tecnologia ainda mesmo que muito desenvolvida para a época, dentro de uma perspectiva, né, atual, uma tecnologia, né, muito atrasada. Então ela contemplava um maior volume de mão de obra e o campo, né, cercado dentro daquele contexto, tá, vai expulsar a galera em direção às cidades, mas não vai haver uma grande mecanização desse campo como hoje, beleza? Vão existir ferramentas e tudo mais, mas não vai haver uma mecanização, como, por exemplo, a mecanização impulsionada pela Revolução Verde. A gente tem vídeos falando sobre, dentro do curso, né, falando sobre a Revolução Verde. Tá? Então, o que acontece? Ao longo do século XX, ali, a gente vai ter a industrialização do país. Essa industrialização vai ser concentrada, tá? Principalmente no sudeste do Brasil, onde a gente vai ter grandes metrópoles surgindo ali, né? Grandes áreas de influência se consolidando, né? São Paulo, Rio, e a gente vai ter Belo Horizonte, tá? A gente vai ter algumas cidades em Minas ali por conta de atividade mineradora. A gente vai ter, então, regiões metropolitanas surgindo dentro dessa perspectiva. Por quê? Toda essa concentração de desenvolvimento, né, de infraestrutura nessas cidades, toda essa oferta de emprego, todo esse impulsionamento para o crescimento e desenvolvimento dessas cidades, somada à mecanização do campo que vai acontecer ali entre a década de 60 e 70, vai direcionar um fluxo migratório para as cidades de maneira muito forte, muito intensa. E por conta disso, esse processo acelerado não vai permitir o planejamento, tá, dessas cidades. Por isso a gente tem, dentro dessas grandes cidades brasileiras, diversos problemas, tá, como áreas segregadas, tá, disparidades de renda, beleza? Se a gente for olhar aqui, né, se a gente for olhar para enfatizar o que eu acabei de falar, a gente consegue perceber aqui, né, na coluna azul, a gente tem a população urbana, tá?
E na coluna vermelha a gente tem a população rural. Se a gente for olhar, na década de 70, a população urbana supera a população rural no Brasil. Ou seja, né, o processo de urbanização ele foi importante para esse desenvolvimento, né, para o processo de industrialização ele foi importante para esse processo de urbanização, mas não só ele. A mecanização do campo também foi fundamental para esse processo de urbanização brasileira, tá? A gente vai ter aqui, né, a distribuição, a porcentagem da população que vive em área urbana no Brasil por região. Então a gente consegue perceber aqui, ó, cerca de 85% da população nacional hoje vive nas cidades. 93% do Sudeste é urbanizado, tá? De área urbana, de população que vive em área urbana, melhor dizendo. Tá? A gente tem o Centro-Oeste brasileiro, por conta da estrutura fundiária da região, que empurra essa galera, tá? Para as áreas das cidades. A gente tem a região sul, dentro dessa perspectiva também, tá? O norte a gente vai ter um volume menor e o nordeste também, tá? Por conta das cidades se tornarem principalmente localizadas na zona da Mata Nordestina, na faixa litorânea do Nordeste. Perfeito? Então a gente consegue perceber essa dinâmica brasileira de concentração populacional nas cidades por conta de aspectos naturais, como o caso da região norte, por exemplo, né, que tem um grande volume de vegetação, né, de paisagens naturais, e isso vai empurrar um contingente populacional para as áreas urbanas, tá? Como o caso, por exemplo, de Manaus. E a gente vai ter, né, por exemplo, o Sudeste atrelado ao processo de industrialização, o Centro-Oeste atrelado ao processo de concentração fundiária, tá? Assim como o Nordeste brasileiro também, perfeito? Então a gente tem essa dinâmica populacional no nosso território. Bom, sobre as regiões metropolitanas, o que são regiões metropolitanas, tá? Regiões metropolitanas são áreas determinadas pelo governo federal, onde a gente vai ter uma metrópole, e essa metrópole, a cidade-mãe, ela vai exercer uma área de influência sobre as cidades satélites, criando essa região integrada, essa região metropolitana. Ela vai ser criada, né, o conceito de região metropolitana, ele vai ser criado em 1974, tá? Onde a gente vai ter algumas regiões metropolitanas dentro daquele contexto ali surgindo. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, Curitiba e Belém. Qual é a ideia? Qual a finalidade do conceito de região metropolitana? É basicamente entender a dinâmica, tá, daquela região, entender a conexão daquela região e os problemas daquela região. Então, a partir disso, o governo federal ele conseguiria, tá, elaborar um desenvolvimento, uma melhor dinâmica e resolver determinados problemas dessas regiões. A gente vai ter, né, a partir de 88, esse conceito saindo da esfera federal para a esfera estadual, e isso vai possibilitar o surgimento de novas regiões metropolitanas dentro dessa perspectiva. Aqui eu trouxe, né, um panorama de metrópoles brasileiras para vocês poderem entender um pouquinho, tá, sobre a influência dessas metrópoles, sobre a importância dessas determinadas metrópoles. Tá? Nesse mapa aqui a gente tem São Paulo como destaque. Aqui eu não estou falando de região metropolitana propriamente, eu estou falando das metrópoles, tá? Que vocês vão conseguir entender também a influência dela dentro dessas áreas. A gente vai ter São Paulo, tá? Como sendo a principal metrópole brasileira, então ela é a grande metrópole nacional. A gente vai ter Rio de Janeiro e Brasília como metrópoles nacionais, tá? E a gente vai ter algumas novas metrópoles. O desenvolvimento de São Paulo ele é tão importante que São Paulo passa a ter, a partir de 2018, duas metrópoles, tá?
Então, Campinas também vai ser inserida dentro dessa perspectiva. Vitória também vai ser muito importante. A atividade portuária de Vitória é fundamental, né? Escoamento de minério para o nosso país. Perfeito? A gente tem aqui, dentro de uma questão importantíssima, tá? O debate a respeito da hierarquia urbana e para a gente entender as áreas de influência dentro dessa hierarquia urbana. Tá? A gente vai ter a metrópole nacional, que é o grande centro urbano, tá? Que vai exercer influência em âmbito nacional no nosso país, e aí pode ser uma influência econômica, uma influência administrativa, como o caso de Brasília, por exemplo, tá? Uma influência cultural, turística. A gente vai ter a metrópole regional, que ela vai ter uma influência ali estatal, tá? Uma influência no seu estado. A gente tem os centros regionais, que são cidades médias. Cidades médias, galera, são cidades de 100 mil a 300 mil habitantes, tá? Então, ela também vai ter uma influência regional ali por conta, principalmente, da sua atividade econômica. Muitas cidades médias no Brasil hoje, elas têm grandes atividades industriais, tá? A gente tem a cidade local, que é uma cidade de pequeno porte, que vai depender de outras cidades, principalmente, né, de cidades de centros regionais, de metrópoles regionais, tá? E a gente tem a vila, que vai ser um aglomerado de proporção pequena, que não é uma cidade propriamente dita, tá? É basicamente um aglomerado populacional. Então a gente consegue perceber dentro do Brasil aqui essa estrutura muito bem adensada, principalmente nas áreas litorâneas. Bom, a gente também tem a RID, galera, preste atenção. A RID não é uma região metropolitana, tá? Porque uma região metropolitana, ela é definida dentro da sua esfera estadual. Então, a região metropolitana de São Paulo, ela contempla cidades, né, a metrópole paulista e cidades menores. A região metropolitana do Rio de Janeiro, ela vai contemplar a cidade, a metrópole da cidade do Rio de Janeiro e as cidades satélites, como, por exemplo, Niterói, São Gonçalo, beleza? A região integrada de desenvolvimento é similar a uma região metropolitana, ela tem a mesma função de uma região metropolitana, mas ela não tem a mesma estrutura. Por exemplo, se a gente for pegar essa RID aqui, né, essa aqui é a RID do Distrito Federal, tá? Essa RID do Distrito Federal, ela contempla cidades, tá, de Minas, que pertence a outra unidade federativa. Então, uma RID, ela integra, né, além dessa metrópole, cidades podendo alcançar outros estados. A gente vai ter essas regiões integradas de desenvolvimento a partir de 1988, tá? Onde o governo ali vai criar essas regiões para tentar dinamizar e espalhar, né, esses investimentos em infraestrutura, essas malhas de conexão do território nacional por outras regiões. A gente tem aqui, né, a partir de 88, vai ser então determinado a capacidade de criação dessa RID, mas a gente vai ter o início dessas RIDs acontecendo a partir de 98. A gente vai ter a do Distrito Federal, a gente tem a de Teresina em 2001 e a gente tem a de Petrolina Juazeiro também em 2001. Petrolina Juazeiro, um importante polo produtor do nosso território, beleza? Então, muito importante, não confundam RID com região metropolitana propriamente dita, tá? Porque a RID ela vai contemplar cidades de estados vizinhos. E também não confundam a RID com cidades gêmeas. Cidades gêmeas é um conceito importante também dentro da geografia urbana, que vai falar basicamente de cidades que têm uma interação socioeconômica ali, né? Mas são cidades de fronteiras distintas. Então, são cidades de países diferentes, tá? A gente tem alguns casos aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, em conexão com o Uruguai, tá? A gente tem cidades
que vão ter essa interação, esse fluxo de pessoas se conectando, se deslocando por esse espaço, perfeito? Mas são cidades gêmeas, com essa perspectiva de países distintos. A RID é no mesmo país, com estados diferentes, beleza? Podendo ser de estados diferentes, né? Melhor dizendo. Bom, um outro fenômeno que vai acontecer dentro do processo de urbanização brasileira é um processo chamado de desmetropolização. O que é o processo de desmetropolização, professor? Bom, se o processo de metropolização no Brasil ele está diretamente associado ao processo de industrialização, aquela industrialização concentrada, o processo de desmetropolização ele está associado à desconcentração industrial, tá? A gente vai ter esse processo acontecendo, né, se intensificando a partir do final da década de 80, tá? Então, ali, começo dos anos 90, a gente vai ter um crescimento de cidades médias, tá? Então, são aquelas cidades de 100 a 300 mil habitantes, onde essas cidades vão começar a receber um grande volume de indústrias. Bom, o que vai possibilitar o surgimento, né, essa desconcentração industrial é a chamada guerra fiscal, a descentralização fiscal. O governo federal ele vai tirar das suas mãos, tá, o processo de intensificação de instalação de indústrias em determinadas áreas. Como assim? Até a década de 80, até a Constituição de 88, o governo federal ele era detentor, tá, detentor de planejar a instalação de indústrias. Então, por exemplo, se ele quisesse que uma indústria se instalasse no Nordeste, no Centro-Oeste brasileiro, no Sul do Brasil, ele quem dava os subsídios fiscais, ele quem estimulava a instalação dessas indústrias. A partir da Constituição, o governo perde esse poder e esse poder vira, né, um poder das cidades. Beleza? Então, as cidades agora elas têm a capacidade de competir pela atração dessa indústria. E essa competição fica chamada de guerra fiscal. Então, as cidades mais atrativas vão ser aquelas cidades que vão ter os fatores locacionais que a gente fala num vídeo, né, dentro do nosso curso, mas no vídeo de industrialização, essas cidades são as cidades com melhores fatores locacionais. Beleza? Bom, o processo de metropolização ele vai criar sérios danos às cidades, tá? Essas regiões metropolitanas do Brasil, que a gente fala também dentro do nosso curso no vídeo de problemas associados à urbanização. Esses problemas urbanos eles vão fazer com que essas indústrias percam interesse nessas grandes cidades e a partir disso elas comecem a se deslocar para as cidades médias porque essas cidades médias não apresentam esses problemas, tá? E aí a gente vai ter um crescimento econômico. Então o processo de desmetropolização ele está associado a um crescimento das cidades médias, contrapondo, né, uma desaceleração do ritmo de crescimento dessas grandes metrópoles. Aqui a gente tem, né, um gráfico de evolução populacional da cidade de São Paulo. A gente consegue perceber aqui o processo de metropolização acontecendo, onde na década de 60 a gente vai ter, né, um grande volume, uma taxa de crescimento anual atingindo o seu topo, tá, o seu máximo. E aí, a partir da década de 80, a gente vai ter uma queda muito acentuada desse crescimento populacional. É claro, galera, esse gráfico aqui, ele também está associado às questões de taxa de natalidade, tá? Diminuição de taxa de natalidade, tudo mais que a gente fala em geografia da população, mas isso aqui também deixa claro uma característica de desconcentração populacional em direção às cidades médias, beleza? Então, esse é o processo de desmetropolização. Perfeito? É isso, até a próxima. Tchau, tchau.